Bom dia a quem é de bom dia, boa noite a quem é de boa noite. Que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente hoje, amanhã e para sempre. Que Jesus Cristo possa abençoar a sua vida, as nossas vidas, e que possamos refletir um pouco na pessoa de Cristo Jesus. Ele é galardoador daqueles que o buscam. E por isso temos a provisão daquilo que Cristo é, que é o pão da vida, o sacramento. O sacramento é um ato de beber da água e comer do pão, assim como acreditam alguns, como acreditam outros, que é beber o suco da uva e comer do pão da vida. Aonde fala na palavra de Cristo Jesus que quando Cristo morreu na cruz, saiu dele sangue e água. Entendeste? Saiu do lado dele sangue e água. Aí você me pergunta, o que significa isso? Sair sangue e água. E nisso nós podemos entender que a noiva saiu do lado de Jesus Cristo, nascendo ali a igreja. Não foi do lado direito, não foi do lado esquerdo, não foi, foi do coração. Aonde Jesus Cristo amou tanto a sua noiva, que ele doou a própria vida por ela. Doou a própria vida para que a noiva pudesse sair de dentro dele. Tem uma piada no mundo que diz que a mulher sangra todos os meses, o ano todo. E é uma piada até de mau gosto, que a mulher sangra todo mês e todo ano, mas nunca morre. Engraçado isso, né? Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ao terceiro dia ele ressuscita para anunciar o Evangelho. Entende? E ali ele ficou mais 50 dias ali pregando a palavra para os seus discípulos, pregando a palavra para os seus queridos amigos, pregando a palavra para os sacerdotes, para os que acreditavam nele. Além do mais, nos 50 dias que Jesus pregou ali, após cumprir 50 dias, Jesus ele continua pregando. Quando ele vai falar de Paulo caiu do cavalo. Caindo do cavalo, ele viu uma luz. Uma luz que resplandeceu e ele gritou: Senhor! Senhor! Aí Paulo diz: Paulo, por que me persegues? Aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? Aí ele pergunta, aí Jesus responde: eu sou aquele que me persegue. Aí Jesus Cristo, quando fala isso, ele fica cego. Ele fica cego, mas temporariamente, porque Jesus dá uma ordem para Paulo ir até uma cidade e se tratar com uns discípulos de Jesus. Aí ele manda para Paulo, entra na cidade e conversa com esse homem. Aí Paulo entra na cidade, os seus comparsas, os seus
soldados ali que estavam em volta, todos fugiram com medo da luz, com medo da luz, com medo da luz, e deixou Paulo sozinho. E Paulo, cego, entrou dentro da cidade. Aí, entrando dentro da cidade, Paulo fica com os que perseguia. O Paulo ficou com os cristãos, Paulo ficou com os cristãos, aonde a Bíblia vai nos dizer, à luz da palavra, que um certo homem foi até aonde Paulo estava, e esse homem disse para Paulo, para o Senhor, mas esse é Paulo, nosso perseguidor da igreja. Esse é aquele que persegue a igreja. Meus queridos, deixa eu informar uma certa coisa para você. Sempre houve perseguição. Vamos lá. No tempo de Israel, eles foram escravos. No Egito, eles foram escravizados no Egito. E o Egito era na África. E o Egito é na África. E onde aonde, pulando a ancestralidade africana, Jesus, ele foi para o Egito. Ele foi para o Egito quando era pequenininho. Quando ele era bem pequenininho, onde Herodes queria o matar. O rei romano queria o matar para que não se cumprisse a palavra de Jesus Cristo, meus queridos. Para que não se cumprisse a palavra de Jesus, a palavra do Senhor, do Pai, do Senhor Yahvé, aonde Jesus Cristo foi levado para o Egito, revelado por um sonho a José, a seu padrasto, aonde ele disse assim, olha, o anjo disse assim, leva Maria e Jesus, seu filho Jesus, para uma certa cidade, lá no Egito. Desce para o Egito. Desce para o Egito porque estão tentando matar o menino. Estão tentando matar o menino, então desce para o Egito. E José pegou aquele menino e sua mãe e desceu para o Egito. Ali ele ficou certo tempo. E outra coisa muito importante que eu queria dizer é que a perseguição satânica, a perseguição maligna do povo cristão, do povo evangélico, do povo gospel, do povo de Cristo, eles são uma aparelhagem aonde Moisés ali Moisés ele entende? Aonde Moisés saiu fugido do Egito porque matou um homem. Saiu correndo do Egito e foi para uma cidade chamada Sicar. Ali ele conheceu uma mulher chamada Zípora. Ela era uma mulher de um semblante duro. Era uma mulher de um semblante, um aspecto duro,
Mas Zípora conseguiu amansar essa mulher e se casou com essa mulher. Você acredita? E casou com essa mulher. Aí você me pergunta, ele se casou mesmo? Casou com uma mulher que não era hebreia, que não era egípcia. Ele se casou com uma mulher. A primeira coisa que você vai reparar quando lê essa história é que quando ele está no deserto, atravessando o deserto, quando ele está atravessando o deserto, ele depara com alguns pastores tentando tirar ela do meio do poço, tirar ela do convívio ali do poço, aonde ela poderia alimentar o seu rebanho. Você tá entendendo? Aonde ela poderia alimentar o seu rebanho. Aonde ela poderia alimentar o rebanho de seu pai. Entende? Aí Moisés chegando ali do deserto, cansado, com sede, com fome, com os seus apetrechos do Egito, ele com a espada, ele diz: o que vocês estão fazendo com essa mulher? Por que vocês atormentam essa mulher? Saiam daqui agora. E expulsaram aqueles homens, aqueles pastores de ovelhas, entenda isso, aqueles pastores de ovelha que tentaram expulsar, que era também uma pastora. Eu quero que vocês entendam isso, que existe sim pastora, e nisso, como por exemplo a filha de Jetro era pastora de Midian. Você vai entender quando ler essa história. Você que se acha que tem um certo pigmento no coração que denota que você é descrente, que você não crê em Cristo Jesus, aquele que é o dono de tudo, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e pastor de todos nós, que somos ovelhas de Cristo, aquele que é o sacerdote, que Cristo é aquele que veio para salvar, curar, libertar, transformar e resgatar as ovelhas perdidas, aonde podemos entender que Cristo Jesus, ele esteve ali com Moisés. Entende isso? Ele esteve ali com Moisés. Aí Moisés conheceu Zípora na beira do poço, aonde ele, entenda isso, aonde ele foi totalmente movido de um impulso de defender Zípora e suas irmãs, defender Zípora e suas ovelhas, defender Zípora e toda a sua família, aonde Zípora vai até seu pai, leva as ovelhas depois de alimentadas para o seu pai, e seu pai diz: por que deixaste o rapaz lá no deserto? Por que deixaste o rapaz lá no deserto? Traga ele para cá. Aí Zípora, com raiva, fala: você vai ver essa história no filme O Príncipe do Egito. Aí você vai ver que Moisés vai acompanhar Zípora
Então Zípora busca Moisés no poço e vai até ao acampamento de Jetro, e ali ele vive por 40 anos. 40 anos. Por 40 anos ele fica ali. Aonde que o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele nos exorta a isso, a esperarmos no Senhor. Esperarmos a promessa, esperarmos que a confissão seja dita. Que o Senhor possa abrir as portas e as comportas do céu para que Ele possa nos abençoar, abençoar você, abençoar as nossas vidas. E Moisés, ali no deserto, no poço de água, Zípora vai lá e busca ele. Zípora vai lá e busca ele, leva até seu pai. Aí o seu pai consente em seu casamento. Zípora tem dois filhos de Zípora, aonde ele deixa os seus filhos com Zípora. Algumas versões vão dizer que ele leva Zípora e Zípora e seus dois filhos vai com Moisés, aonde no caminho, na hospedaria, Zípora corta o prepúcio de Moisés, aonde ela certamente o meu marido é um homem sangrento. Certamente o meu marido é um homem sangrento, um homem sanguinário, assim como era Davi, assim como era Moisés. Porque matou um homem. Davi matou vários. Sansão matou vários. Quem nunca, com palavras, com um sentimento, com um olhar, com a mão, com palavras, entende? E nisso o Senhor, ele nos chama ao arrependimento de nos casarmos, de nos associarmos a uma confissão de amor. Amor a Cristo Jesus, amor à vida, amor à nação, à pátria, amor ao louvor a Cristo, amor a um sentimento de Cristo que é dar a vida pela noiva. Dar a vida pela noiva. Porque certamente você é responsável pela noiva. Você é responsável pela noiva. Assim como Moisés foi. Assim como Davi foi. Assim como Sansão foi. Assim como Salomão foi. Assim como Jesus foi. Entende? Assim que Moisés adentra aquela terra de Midian e volta para o Egito com sua família, para não ficar no Egito, mas sim para libertar o seu povo. Libertar os cativos, libertar os oprimidos. Tem até uma música que me
minha mãe sempre cantava para mim, os enfermos e doentes são sarados, o Espírito de Deus está aqui. Ai, eu quero te adorar em espírito, em verdade. Ai, eu quero contemplar tua glória e majestade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono. Entende? Pelo novo e vivo caminho. Entende? Aí Jesus, perdão. Aí Moisés volta para o Egito. E começa a perseguição de Potifar. Infelizmente começa a perseguição de Potifar. Aí Faraó, me perdoa. Faraó. Aí começa a perseguição de Faraó. Faraó começa a oprimir o povo hebreu. Assim como o povo hebreu foi oprimido, o Senhor oprimiu o povo egípcio. Porque, entende? Assim como o povo hebreu oprimiu, assim como o povo egípcio oprimiu os hebreus, o Deus dos hebreus oprimiu os egípcios. Entende? Por exemplo, com a morte do primogênito, com as pragas das rãs, com a praga das moscas, com a praga da peste, com a praga das vacas magras, com a praga com várias pragas ao qual o próprio Egito adorava. Entende? E nisso o Senhor poderoso Deus tirou o povo do Egito. O Deus dos hebreus tirou o povo do Egito. Tirou o povo do Egito e levou para o deserto. Entenda isso, gente. Por favor, levou o povo para o deserto. Nisso começou a peregrinação. Peregrinação. 40 anos no deserto. Infelizmente. Não era uma travessia de 40 dias. Tinha um processo. 40 anos no deserto. Aonde o povo hebreu tinha que ser purificado. Aí começou as leis de Moisés. Começou a doutrina, né? A doutrina de Moisés. Entende? Começou a doutrina de Moisés. Aonde lemos em Êxodo, capítulo 3, você vai ler o Êxodo 3, vai ler ele todo. O capítulo 3, aonde Moisés vai informar para o povo aquilo que Deus queria informar para a sua noiva, que era a igreja de hoje. Aonde Deus diz:
dizer assim ao povo de Israel, aonde ele diz: eu sou o que sou, para Moisés, disse para o povo hebreu e disse para o povo egípcio. Para Faraó, eu sou o que sou. Aí o grande eu sou, o poderoso Deus, ele vai nos informar que o Senhor revelou esse ministério para o seu povo, para que pudesse ter aonde congregar. Ter aonde congregar temporariamente. Aonde o Senhor Jesus poderia anunciar a sua palavra, que era no deserto. E nisso, o próprio Senhor, o próprio Deus, no meio daquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia, e Moisés, admirado de ver aquela imagem, aquela sarça ardendo em chamas, mas não se consumia, e nisso ele tentou se aproximar e não conseguia se aproximar, e Deus disse, deu um barro: Moisés, Moisés,